bom dia! Seja bem-vinda ao nosso segundo dia do desafio de 21 dias com Deus. E olha, eu tô muito ansiosa, já tô aqui com o meu caderno, com a Bíblia, porque eu tenho certeza que o que Deus vai liberar hoje, através da nossa convidada, isso mesmo, hoje a gente vai ter uma convidada, e a convidada é a Natália. Agora eu convido você a colocar diante do Senhor os teus pensamentos, o teu coração, separar esse momento, pegar o seu caderno, a sua Bíblia e estar aberta para receber aquilo que Deus vai te entregar através da vida da Natália. Que Deus te abençoe. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você tá achando, qual foi a revelação dessa aula de hoje. E é isso. Um beijo. Vamos receber o que a Natália preparou pra gente. E aí eu tava passando por um processo que eu ficava só passando mal dia e noite. E era médico, e era hospital. E aí eu coloquei no meu coração que eu precisava. E minha vida mudou. Oi, mulheres! A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar o nosso dia. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas que seja de manhã um bom dia, se seja à tarde, uma boa tarde, se for à noite, uma boa noite para vocês. Que Deus possa abençoar vocês. E hoje eu venho trazer um tema para vocês que é, eu digo que muito importante para nós. Um tema que fala sobre alimentação e posicionamento no cuidado com o corpo. E eu queria começar falando para vocês o que é que a palavra do Senhor diz sobre o nosso corpo. Então, eu queria que vocês abrissem um livro de 1 Coríntios 6, a partir do versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberão de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Essa palavra quer dizer o quê? Que nós precisamos zelar por esse corpo, que nós precisamos cuidar desse corpo, que esse nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: você tem cuidado do seu corpo? Você tem zelado pelo seu corpo? Como está quando você se olha no espelho? Você está satisfeito? Você não está satisfeito? O que acontece nesse momento quando você se olha no espelho e que você vê o reflexo de quem você é? E o que eu queria dizer para você é: você está disposto a mudar por você mesmo? Porque na palavra diz que o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você não está disposto a mudar por você, você está disposto a mudar por Jesus? E eu queria introduzir aqui, antes de falar para vocês sobre alimentação saudável, eu queria falar com vocês o seguinte: quando Jesus ele realiza milagres, ele sempre permite que a pessoa queira isso. E ele fala assim, por exemplo, quando nós pegamos o cego, ele diz: você quer. Quando pega a mulher do fluxo de sangue, ela vai até Jesus e ela quer ser curada. Então Jesus a cura naquele momento, porque ela quer. E tem uma palavra que me faz lembrar muito sobre essa permissão de você querer. Eu lembro de Lázaro, porque Lázaro, decretaram que ele estava morto. E Jesus, ele chega até Lázaro, né? E aí, lá na palavra do Senhor, em João 11, Jesus diz assim: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? O que eu paro para pensar nesse momento aqui, para falar para você sobre como devemos nos posicionar? Marta duvidou. Marta foi incrédula, porque ela disse assim: já está há 4 dias morto, Jesus, aqui não vai para frente. Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você falou assim: não, esse ano vai dar certo. Não, esse ano eu vou me alimentar melhor. Não, amanhã eu vou começar. E quantas pessoas te apoiaram? Quantas pessoas falaram com você: não, eu tô com você, eu vou te ajudar, eu vou atrás, eu vou ser seu apoio. Você foi no nutricionista e ela te apoiou. Como que foi esse processo? Porque eu vejo isso na vida de Lázaro. E Jesus, quando ele chega, ele fala: tire a pedra. Então, para acessar esse milagre, é necessário um primeiro passo.
E eu queria perguntar para vocês se vocês hoje estão dispostas a dar o primeiro passo, a dar o sim. Porque para mudar no nosso prato, primeiro você precisa mudar no seu coração. Primeiro você tem que estar disposta a acessar, porque nenhum processo ele é fácil. O processo ele tem um início, um meio e o fim. Então primeiro vai ser mais difícil, mas nós vamos lembrar das pessoas que vão estar conosco. Nesse momento nós estamos nesse grupo, então nós vamos estar unidas uma à outra, apoiando e contando o testemunho de cada uma de como que está sendo isso. Às vezes você está aqui, mas você não está acima do peso, mas você não se nutre bem, né? Você se alimenta mal, você às vezes está aqui, mas você está com exames alterados, mas não está acima da balança. Mas por quê? Porque você não está se nutrindo bem de que você tem alimentado o seu corpo. Na palavra de Deus, quando nós pegamos ela, lá fala em Provérbios 25:16 sobre a moderação. Quando você pegar em Gálatas 5:22-23, fala sobre o domínio próprio. E em Provérbios 3:21 fala sobre o nosso discernimento, porque nós precisamos disso tudo para não levar a exageros, a descuido, a compulsão, porque o desequilíbrio não é liberdade. O desequilíbrio está apontando algo. Então, às vezes, você come muito, você é muito ansiosa, você está passando por um processo. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa hoje, mas às vezes você está passando por um processo de compulsão e você desconta tudo na comida. Ou não, ou às vezes você não consegue se alimentar bem por causa da rotina da casa, por causa do marido, do filho. Ou às vezes você é mãe solteira, ou às vezes você está estudando, ou às vezes você está começando uma rotina agora. Então eu te convido a reorganizar, sabe? Eu te convido a o que eu posso fazer para melhorar a minha alimentação, para nutrir o meu corpo. Nutrir o meu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo de Deus e eu preciso cuidar dele. Ele é o meu bem mais precioso. Eu falo que a nossa vida, nós temos que parar e pensar um pouco. Será que se eu mudar um hábito hoje, o reflexo amanhã vai ser muito positivo? E hoje o que eu queria dizer para você é: será que você já tentou de verdade? Será que você já tentou querendo acessar isso mesmo de coração aberto? Ou você tenta todas as vezes assim, vamos ver se dá certo. Eu vou tentar, mas eu não tô colocando muita fé. Eu vou tentar, mas eu não tô dando o meu melhor. Eu vou tentar, mas eu não tô fazendo porque eu quero. Igual eu falei, antes de mudar no prato, você tem que mudar no seu coração. Você tem que mudar na sua alma. Você tem que entender porque, que falando sobre obesidade, a obesidade ela é uma doença. Assim como a compulsão também é. Assim como quando você não consegue controlar, quando o alimento te domina. Um exemplo que nós mulheres sofremos muito é com o açúcar. Quando o açúcar nos domina, a gente é prazeroso naquele momento. Mas depois o prazer do açúcar passa e começa aquele peso de eu não deveria, eu excedi, eu subo na balança e vejo que eu aumentei e aí começa um peso, sabe? Então tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Aqui eu não tô dizendo que você não pode comer um doce. Aqui eu tô dizendo que você tem que ter um discernimento, um equilíbrio. Porque tudo em excesso vai gerar um desequilíbrio. Tudo, gente. Tudo em excesso. Se você pegar um atleta, ele treina pesado, ele tem uma saúde, mas ali você vê que ele tem os efeitos colaterais daquele treino pesado. Ele treina pesado, mas ele tem que fazer uma fisioterapia, ele tem que fazer um acompanhamento com o personal, ele tem que fazer isso, por quê? Para conseguir manter o corpo firme, porque não adianta exageros. E o que eu venho falar com você aqui hoje é sobre alimentação. Comece pelo básico. Comece pelo básico. Eu passei por um processo de acompanhamento nutricional em uma fase na minha vida que eu estava acima do peso e que eu precisava emagrecer. E eu tinha muitos tabus. Eu falava assim, não, eu não vou usar balança nunca. Eu falava, não vou usar balança.
Aí a nutricionista, não quero usar balança, eu não quero isso, eu não quero. Inclusive eu tinha muita dificuldade de montar um cardápio, porque tudo eu não queria aceitar, sabe? Mas a partir do momento que eu coloquei no meu coração que eu preciso melhorar minha saúde, porque eu tenho intolerância à lactose, e aí eu tava passando por um processo que eu ficava só passando mal dia e noite, e era médico, e era hospital. Eu falei, não, eu preciso me reorganizar. E aí eu coloquei no meu coração que eu precisava daquilo. E minha vida mudou. Minha vida mudou. Porque eu coloquei no meu coração e falei, Deus, eu sei que o Senhor tá comigo nessa. E eu vou conseguir. E assim, e deu certo. Então, o que é que eu falo pra vocês de como melhorar isso? Se organize. A organização, ela é a base de uma alimentação saudável. Porque a partir do momento que você se organiza para ter em casa, é mais difícil de você errar. Então, assim, se organiza. Nossa, eu almoço fora de casa, é uma correria. Prepara uma marmita. Uma marmita, ela dura na geladeira em torno de 3 a 4 dias. E não se perde. Talvez você não goste de comida congelada. Às vezes na sua casa tem seu esposo, seu filho. Então, melhor ainda, introduz uma alimentação saudável nessa casa. Porque nós precisamos nutrir esse corpo para conseguir aguentar passar pelos processos. Gente, um corpo saudável, ele gira muito melhor. Uma pessoa com um corpo saudável, ela consegue trabalhar melhor, produz melhor. O seu humor melhora, porque o seu corpo, ele funciona melhor. Ela é uma pessoa mais disposta, o seu corpo vai se sustentar mais. Quando a gente pega na palavra também o jejum de Daniel, quando Daniel propõe 10 dias de jejum, e aí eles fazem um jejum de uma alimentação mais saudável, né? Que eles comem mais verduras e legumes e frutas. E aí você vê que na palavra diz assim, que eles ficaram mais vistosos. Por quê? Porque um corpo forte mostra boa disposição. Você vê que a pessoa, ela transparece uma melhoria, sabe? Então o que eu venho falar com vocês aqui hoje é, esteja disposta, aceite de verdade, coloque no seu coração a chave que vai virar a sua vida relacionado à alimentação, a hábitos saudáveis e a também atividades físicas eu preciso disso para o meu corpo se manter vivo, para o meu corpo se sustentar. E aqui eu falo agora sobre uma atividade física, sobre um Muay Thai, um Jiu-Jitsu, uma corrida, um caminhar, um Pilates, aquela atividade física que você consegue fazer no momento. Porque contando um breve testemunho da minha vida, eu tive uma tendinite e luxação muito séria. Pessoas que me conhecem, sabe? Chegou uma parte da minha vida que eu não conseguia pentear o meu cabelo. Porque quando eu ia pentear o meu cabelo, a minha tendinite, a minha luxação não permitia eu levar a mão para conseguir pentear. Cheguei no meu limite. O médico pediu para mim 60 dias de repouso. Eu não conseguia fazer isso. E eu cheguei no meu limite, eu falei, meu Deus, eu não posso ficar assim. E aí eu comecei a fisioterapia e o meu fisioterapeuta foi conversando comigo e falou, Natália, você precisa fortalecer sua musculatura, você precisa ir pro Pilates, do Pilates ir pra musculação e fazer um fortalecimento. Mudou a minha vida. Gente, nunca mais eu tive essas dores. Nunca mais. Nunca mais. A partir desse momento eu comecei a fazer fisioterapia, fui pro Pilates, fiz 2 anos de Pilates. Do Pilates fui liberada para fazer a atividade física mais intensa, que seria a parte da musculação. Fiz musculação voltada para fortalecimento e assim, me apaixonei, sabe? Gosto muito de musculação. Mudou a minha vida, mudou a minha disposição. Juntamente com a alimentação, se casou e o meu corpo físico respondeu muito melhor. Minha vida mudou para melhor. Não se esqueçam, o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. O que você tem feito com a sua morada? O que você tem feito com esse corpo? O que você tem feito com ele? Você tem conseguido zelar por ele? E aqui eu não venho julgar você. Aqui eu venho dizer, vamos juntas. Vamos cuidar desse corpo. Vamos virar essa chave. Mais uma vez. Não importa se você já tentou 1, 2, 3, 4. Sempre há uma nova chance de recomeçar. Recomece mais uma vez.
tente de novo, tente mais uma vez, mas tente dessa vez dando o sim, a permissão para que você possa acessar esse processo. Nós precisamos entender que a nossa mente, ela trabalha conectada com o nosso emocional, conectada com a nossa vida, conectada com tudo que está ao nosso redor. Nós precisamos dessa chave de dizer, eu vou dizer sim para isso, mas eu vou ter que dizer não para outras coisas, porque tudo tem seu pró e seu contra. Então a gente tem que colocar na nossa balança. E o desafio que eu tenho para vocês nessa semana é injeção de água. Eu desafio vocês ao acordar, ingerir pelo menos um copo de água, de 300 a 500 ml quando acordar, porque nós precisamos ingerir, tô calculando aqui no mínimo, de 2 litros a 3 litros de água por dia. Se a gente beber já 500 ml quando nós acordamos, gente, já diminui. E você vai ter que criar esse hábito, porque nosso corpo, ele precisa estar hidratado para ele conseguir funcionar bem. E a segunda coisa sobre a alimentação é um prato colorido. Talvez aqui eu tô lidando com mulheres que já têm essa alimentação, mas que não colore o seu prato. Às vezes não gosta de comer verdura ou um legume. Eu te convido a ter um prato colorido e fazer pelo menos uma atividade essa semana. Nath, eu não consigo sair de casa, eu não consigo me exercitar, eu tenho vergonha de estar na academia, eu nunca fiz. Pratique em casa. No YouTube tem vários vídeos bem tranquilos, sabe? Um HIIT em casa, você pode dar uma caminhada que seja voltas no quarteirão. O mínimo para você hoje vai ser o máximo, porque você vai começar hoje para ver o futuro amanhã. Um triatleta, ele não começa correndo 10, 15 quilômetros no primeiro dia, correndo, pedalando e nadando. Não, ele começa devagar. O importante é começar. E o principal, que o seu coração esteja disposto, que você possa dizer sim para esse desafio verdadeiramente. É isso, meninas. Que Deus abençoe muito e eu vou finalizar aqui com uma oração. Queria que você fechasse os seus olhos aí, onde você estiver, e que você orasse junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por estar presente conosco nesse desafio. Hoje é o nosso segundo dia e nós estamos aqui orando pelo nosso corpo físico, pela nossa alimentação, pela dedicação de poder fazer uma atividade física. Pai, eu não sei o limite que tem cada uma de suas filhas. Eu não sei se ela tem dificuldade de ingestão de alimento, eu não sei se ela tem compulsão, eu não sei se ela tem dificuldade de estar num ambiente de academia ou de questões, Pai, de problemas, Pai, relacionados à sua aparência física, Deus. Mas neste momento, Deus, eu quero que o Senhor visite cada uma delas, Pai, e que elas possam ter um coração disposto, Deus, a começar hoje, a iniciar hoje, ao dizer um sim para acessar isso, Deus. E eu creio, Pai, eu creio que o Senhor irá operar na vida de cada uma delas, Pai. E que essa rede de apoio que está aqui hoje, Pai, possa estar caminhando uma com a outra. E que nós não possamos desanimar. É só o início, Pai. E que nós possamos, Deus, no final desse desafio, entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós precisamos zelar por ele, que nós precisamos cuidar dele, Pai, porque o Senhor nos confiou isso, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de falar da Tua palavra.